Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível de resolução de médio a difícil. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2021. Devagar, devagarinho. Desacelerar é preciso. Acelerar não é preciso. Afogados e voltados para o próprio umbigo, operamos automatizados, falas robóticas e silêncios glaciais. Ilustra bem esse estado de espírito a música Sinal Fechado, de Paulinho da Viola. Trata-se da história de dois sujeitos que se encontram inesperadamente num sinal de trânsito. A conversa entre ambos, porém, se deu rápida e rasteira. Logo, os personagens se despedem com a promessa de se verem em outra oportunidade. Percebe-se um registro de comunicação vazia e superficial, cuja tônica foi o contato ligeiro e superficial construído pelos interlocutores. Olá, como vai? Estou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro e você? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoe, a pressa é a alma dos nossos negócios. Não tem de quê, eu também só ando assim. O culto à velocidade, no contexto apresentado, se coloca como fruto de um imediatismo processual que celebra o alcance dos fins sem dimensionar a qualidade dos meios necessários para atingir determinado propósito. Tal conjuntura favorece a lei do menor esforço, a comodidade, e prejudica a lei do maior esforço, a dignidade. Como modelo alternativo à cultura fast, temos o movimento Slow Life, cujo propósito, resumidamente, é conscientizar as pessoas de que a pressa é inimiga da perfeição e do prazer, buscando assim reeducar seus sentidos para desfrutar melhor os saberes da vida. Nesse artigo de opinião, a apresentação da letra da canção Sinal Fechado é uma estratégia argumentativa que visa sensibilizar o leitor porque A. adverte sobre os riscos que o ritmo acelerado da vida oferece. B. exemplifica o fato criticado no texto com uma situação concreta. C. contrapõe situações de aceleração e de serenidade na vida das pessoas. D. questiona o clichê sobre a rapidez e a aceleração da vida moderna. E. apresenta soluções para a cultura da correria que as pessoas vivenciam hoje. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: por que a estratégia argumentativa de apresentar a letra da canção Sinal Fechado visa sensibilizar o leitor? Bem, vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí o candidato chega nessa questão e lê o texto, percebendo se tratar de um texto que fala sobre a aceleração demasiada dos dias de hoje. Esse é o tema principal do texto. Então, se a pergunta do enunciado se refere ao ato de sensibilizar o leitor, o gabarito tem que ser em que sentido a apresentação da letra da referida música é uma estratégia argumentativa para sensibilizar o leitor sobre o ritmo acelerado a que ele, como ser humano,
está submetido. A única alternativa que talvez seja possível ser eliminada na primeira leitura, talvez seja a alternativa D, o que nos leva a atribuir um nível médio de resolução, talvez um nível difícil. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para ler essa primeira parte do texto com calma. Percebam que até agora o texto está falando sobre a necessidade de se desacelerar o ritmo das ações cotidianas, colocando que esse ritmo tende a produzir efeitos que podem ser resumidos nesses trechos que nós estamos destacando em vermelho. Agora vamos à segunda parte do texto. Quem quiser pode dar uma pausa. Temos aí um parágrafo de conclusão. Reparem que se trata de um texto muito parecido com uma redação do Enem, em que se defenderia a tese de que é preciso se desacelerar. Reparem que esse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho seria exatamente a proposta de intervenção que é exigida na redação do Enem. Entretanto, o enunciado não está perguntando qual é a proposta de intervenção, e sim em que sentido a apresentação da letra da música busca sensibilizar o leitor. Ou seja, sensibilizar sobre o que o ritmo acelerado pode causar, já que é esse ritmo acelerado da vida que o texto critica. E já que precisamos identificar em que sentido a apresentação dessa letra da música busca essa sensibilização, vamos nos concentrar nesse primeiro efeito, já que o segundo, pelo menos de acordo com o texto, não está propriamente ligado à letra da música. Reparem esse trecho que estamos destacando em verde agora. Esse trecho é quase que uma cola para o gabarito da questão, já que está dizendo que a letra da música ilustra o estado de espírito destacado em vermelho. Então, a letra é um exemplo desse estado de espírito. Ou seja, isso que está na alternativa B, gabarito da questão. Se a letra ilustra esse estado de espírito, significa dizer, em outras palavras, que é um exemplo de um caso concreto do que está destacado em vermelho, que são possíveis efeitos do ritmo acelerado de vida, o que, obviamente, provoca uma sensibilização. Bem, eu disse que o que está destacado em verde é quase que uma cola para o gabarito da questão. Só que isso não fica muito claro depois da primeira leitura do texto. Fica claro depois de uma leitura mais atenta. De qualquer maneira, vejam que a alternativa B é uma resposta correta à pergunta do enunciado. Se houver outra alternativa que responda corretamente à pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não, a alternativa A comete o erro da redução, que é a limitação à resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. As alternativas C e D cometem o erro oposto, que é o erro da extrapolação, que consiste na geração de ideias que estão ausentes no texto. Já a alternativa E está incorreta por não funcionar como resposta à pergunta do enunciado. Vamos começar entendendo o erro da alternativa A. Será que a letra da música faz isso? Isso pode ser até algo que seja dedutível pela leitura da letra. Mas a função do ato de se apresentar a letra da música no contexto do texto não é propriamente essa a função. Se fosse, seria algo do tipo: cuidado, veja o que pode acontecer. O que a letra faz, na verdade, é exemplificar uma situação concreta, como diz o gabarito letra B. Agora vejam a alternativa C. Se fosse o gabarito da questão, a letra da música faria isso
que a alternativa diz. Contrapor situações de aceleração e serenidade na vida das pessoas. Mas agora vamos colocar em negrito a letra da música para vocês verem uma coisa. Situações de aceleração, de fato, são descritas pela letra, mas serenidade não. Em que momento da letra da música aparece qualquer demonstração de serenidade? Em momento nenhum. Agora vejam a alternativa D. Quem quiser pode dar uma pausa e reler a primeira parte e perceber que em momento nenhum, pelo menos até agora, o texto questiona a aceleração e a rapidez da vida moderna, como um clichê. E agora vejam a segunda parte para conferirem que em momento nenhum o texto faz isso que a alternativa D diz. Nessa mesma segunda parte, vamos voltar a destacar o texto que está em vermelho, para percebermos que é o único momento no texto em que acontece isso que está na alternativa E. Esse trecho destacado é a solução que o texto apresenta para a correria dos dias de hoje. Ou seja, a alternativa E não funciona como resposta à pergunta do enunciado, já que nem essa ideia destacada, nem qualquer outra solução aparece na letra da música. A única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa B, gabarito da questão. Bem, essa não é uma questão das mais fáceis de serem resolvidas. O ideal é que o candidato atribua um nível médio ou até difícil para a resolução, para que ele possa sacar o gabarito com segurança. Muitas vezes, questões como essa tornam necessária uma fase de revisão para a prova. Mas, de acordo com o nosso método, o candidato só vai dispor dessa fase se tiver tempo sobrando. Por isso, algumas questões de nível fácil precisam ter o gabarito sacado quanto antes, para que acertem a questão e tenham mais tempo disponível. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.